Nós estamos caminhando pela carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a seu discípulo Timóteo. E hoje nós entramos na fase final. As últimas palavras que nós temos registradas de Paulo, as últimas palavras na sua carta ao seu discípulo, e também as últimas palavras antes de ele entregar a sua vida por aquilo que ele acreditava. O que faz a vida valer a pena? O que faz você chegar nos últimos momentos e finais da sua história e poder olhar para trás e dizer: tudo que eu vivi, tudo que eu fiz, valeu? Se você ouvir as músicas, os filmes, a nossa cultura em geral, talvez exista 3 palavras que resumam bem o que faz a vida valer a pena. As nossas canções falam de prazer, de alegrias, de desfrutar da vida, tudo que ela proporciona de melhor. Alguns vão dizer que o que a vida traz de bom é o poder. Nós podemos influenciar pessoas, ter o nosso legado deixado para outros e as coisas que nós fazemos e, consequentemente, aquilo pelo qual nós somos reconhecidos. Outros vão dizer que o que faz a vida valer a pena são as posses. As coisas que nós conseguimos juntar para nós mesmos, reunir para nós mesmos e conseguirmos trazer para nós. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo e para a ressurreição de Cristo, nós percebemos que o Evangelho, ele molda completamente a nossa visão do que faz a vida valer a pena. O Evangelho nos mostra que a vida realmente somente vale a pena, aquela vida que faz com que a gente olhe para trás, sabendo que viveu o que deveria ser vivida, é aquela vida que é derramada diante de Deus. E a vida que é dada, gastada, desfrutada em favor de outros. Quando nós chegamos aos momentos finais da carta de Paulo, seu jovem discípulo, nós encontramos ele transmitindo a Timóteo o legado de sua missão. Nós já vimos que ele já enfatizou 3 compromissos que Timóteo deveria abraçar em sua vida. Ele deveria não se envergonhar pelo Evangelho. Ele deveria sofrer pelo Evangelho, se fosse preciso. E ele deveria permanecer, abraçar esse Evangelho com todas as suas forças. E agora, Paulo fala do último compromisso que seu discípulo deveria ter. Pregue o Evangelho. Pregue a palavra. E nós vemos que nesse clímax, no ponto mais alto de sua carta, pregar a palavra é mais do que um ato de obediência. É o meio pela qual nós livramos os nossos corações dos enganos do mundo. O meio pelo qual nós compartilhamos a voz de Deus, a palavra de Deus inspirada por Ele. E também é o meio pelo qual nós mantemos os nossos olhos fixos na recompensa eterna que está guardada para todos nós que cremos na sua vinda. Hoje nós vamos então explorar essas razões fundamentais pela qual nós também devemos nos comprometer com essa missão de pregar a palavra de Deus. E à medida que nós caminhamos por esse texto, a minha oração é que você perceba que assim como Paulo passou o legado da sua fé para Timóteo, hoje Deus também nos chama a carregar essa missão e vivê-la com fidelidade, com amor e com perseverança. Leia comigo, então, as palavras finais de Paulo, registrada na sua carta a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, a partir do capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém,
Seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. E agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Vamos orar. Senhor, nessa manhã nós nos debruçamos para ouvir a Tua palavra, para meditar na Tua palavra, para sermos alimentados por ela e para crescermos, ó Deus, no conhecimento e no amor por Cristo Jesus. Senhor, nós nos colocamos aqui reunidos como igreja, pessoas de diversos lugares, diversas histórias, idades e contextos, todos aqui se fazendo um, Teu povo. Então fale a nós, ó Deus, é o que nós clamamos. Que a Tua palavra, Senhor, transforme e nos livre dos enganos e dos nossos medos e pecados que nos tentam e que nós vejamos claramente a Sua cruz e o que ela espera de nós. Senhor, nós Te louvamos e clamamos pela Tua presença nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Chegamos então ao capítulo 4 da carta de Paulo, e você viu que no ápice de toda a sua carta, talvez no clímax de toda a sua carta, talvez nos momentos finais dessa sua carta, aquelas que seriam talvez a última vez pela qual Paulo se dirigiria novamente a seu discípulo, talvez seja a última vez que eles se comunicaram. Nós não sabemos se Timóteo chegou a visitar Paulo ainda em vida, nós não sabemos. Mas agora, Paulo então reúne todas as suas forças, o que faz com que essa mensagem ganhe um peso de urgência e de importância maior do que tudo que nós vimos até agora. Percebam que Paulo não faz um pedido qualquer, um pedido leve, um pedido displicente, mas há aqui uma tremenda carga teológica e de chamado e de importância que nós não vemos talvez em nenhum outro lugar. Veja que há pelo menos 5 intensificadores nessa passagem. Paulo diz, na presença de Deus, ou seja, o próprio Deus está na sua frente, como você estivesse diante de todo o Criador do universo. Na presença de Deus e de Jesus Cristo, aquele a quem você ama, aquele que te salvou e te resgatou. Esse Jesus Cristo que deve julgar os vivos e os mortos, ou seja, há um julgamento vindo, há um julgamento chegando que vai julgar vivos e mortos, e por sua aparição e por seu reino, ou seja, esse Jesus está voltando e ele vai estabelecer o seu reino, ele vai cumprir tudo aquilo que prometeu. Diante de todas essas coisas, diante desses graves intensificadores, Paulo faz uma exortação solene, como se Timóteo estivesse num grande tribunal, juramentando diante dessas testemunhas. Paulo então pronuncia 3 palavras. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Até onde eu sei, não existe nenhuma outra ordem bíblica, nenhuma outra passagem, nenhuma outra ordem que receba uma introdução tão profunda como essa que nós acabamos de ver. As últimas palavras registradas de Paulo para Timóteo e para todo mundo, com toda a força que ele ainda possuía, são 3 palavras. Pregue a palavra. Como isso parece ser tão importante? Afinal de contas, não parece algo tão difícil de entender. Muito menos algo tão difícil de fazer. Pregue a palavra é algo que parece claro para todos nós. E talvez você esteja agora olhando para mim, aqui no centro dessa igreja, com essa Bíblia aberta e dizendo, muito bem, parabéns por estar cumprindo o que Deus está esperando de você. Você pense talvez nos presbíteros da igreja, nos líderes da igreja e digam, muito bem, parabéns para vocês. Pregar a palavra é algo muito bom que vocês fazem.
Porque, afinal de contas, talvez 90% de nós, talvez nunca iremos para um púlpito. Talvez 90% de nós nem queiram pregar publicamente a palavra. Todos nós, de alguma maneira, somos ouvintes de sermões. Poucos de nós são pregadores de sermões. Mas há duas coisas que nós precisamos lidar e ter em mente quando nós lidamos com essa passagem. Em primeiro lugar, Paulo está dando uma ordem para Timóteo, que de fato é um pregador. Timóteo era um pastor, e essa inclusive é a passagem preferida de toda a conferência de pastores. Toda conferência de pastores terá Timóteo 4:1, pregue a palavra, quer seja em tempo e fora de tempo. Essa é uma instituição, uma responsabilidade dos ministros que Deus chama para pregar e testemunhar a palavra. Mas em segundo lugar, nós não podemos perder de vista o que essa carta está fazendo. Essa é uma carta que Paulo escreve para Timóteo. Mas essa carta era lida para toda a igreja. Por mais pessoal que essa carta seja, ela não é uma carta particular. Essas cartas não seriam por onde Timóteo deveria lê-la, guardá-la numa gaveta e deixar escondida ali para sempre. Muito pelo contrário, elas foram lidas para a igreja, foram testemunhadas para a igreja, tanto que elas chegaram a nós até hoje. Paulo quer que toda a igreja aí ouça isso. Deus quer que toda a igreja ouça isso. E justamente por isso, porque muito embora a pregação pública e formal da palavra seja feita por algumas pessoas, por outro lado, todo discípulo de Jesus, todo discípulo, todo aquele que foi transformado por Cristo é chamado para ser um pregador da sua palavra. Jesus chama pessoas para serem testemunhas, para contarem aquilo que Jesus fez nelas, para professar com nossa boca aquilo que nós conhecemos e temos visto e ouvido. Todo discípulo tem o chamado de pregar a palavra. Em sua casa, no seu trabalho, na sua vida, para o seu próprio coração. A palavra de Deus precisa ser pregada de maneira pública, mas ela também alcança a vida privada e particular. Quando você encontra alguém passando por um momento difícil, por uma dificuldade, por uma prova em sua vida, e então você se junta a essa pessoa, acolhe ela, senta ao seu lado e diz: amigo, eu entendo o que você está passando. Eu entendo as dificuldades que você tem vivido, e talvez eu não consiga sentir na minha própria pele isso, mas de alguma forma, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pregou a palavra. Talvez você esteja do lado de alguém que está comemorando, celebrando algo na sua vida e diz: que ótimo, viu? Como Deus é o bom pastor que cuida das nossas vidas. Você percebe como a boa, forte mão dele nos sustenta e nos guarda. Isso é pregar a palavra. Ela parte do púlpito, mas ela influencia toda a nossa vida, todo lugar onde nós passamos, desde um lugar formal até um bate-papo. E então, ao menos nesse sentido, pregar a palavra de Deus é uma tarefa solene para Timóteo. Mas ela é uma tarefa para todos nós. Para cada um de nós. Então, nessa manhã, entenda que pregar a palavra é um chamado que Paulo dá para todos. Nós temos o dever de pregar essa palavra. Nós temos o chamado e a responsabilidade diante de Deus e de todo Jesus Cristo, diante do seu reino que virá, de anunciar a palavra inspirada do Senhor para outras pessoas. E então Paulo vai nos dar ao menos 3 razões, 3 motivos, 3 bases pela qual essa tarefa é tão crucial para cada um de nós. O primeiro deles, Paulo vai nos dizer que nós pregamos a palavra porque o mundo nos engana. E nós precisamos da verdade da palavra de Deus para sermos sábios e para ela nos livrar do nosso próprio erro. Paulo escreve a partir do versículo 3: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos.
Você já viu que essa é uma preocupação, a preocupação com a sã doutrina, é algo que Paulo tem falado desde o começo dessa carta. Ele tem alertado Timóteo sobre o surgimento de pessoas que surgiriam no meio do povo de Deus, invalidando a sã doutrina, acrescentando coisas sobre o evangelho que Paulo pregava. Pessoas que pareciam sábias, pessoas que se infiltrariam nas casas, dizendo: o evangelho é muito bom, mas ele não é suficiente, você precisa também disso. E acrescentando coisas ao evangelho que é pela fé, e a salvação que é pela fé em Cristo. E o motivo do alerta de Paulo é que o ensino saudável, moldado e formado pelo evangelho de Jesus, ele produz vidas saudáveis. Mas o ensino falso, o ensino criado, ele não é apenas errado, mas ele é venenoso. Ele tem efeitos ruins na nossa vida, no nosso coração, isso arruina vidas. Parece bom no começo, mas o seu final é sempre trágico. E então agora Paulo estabelece a primeira base para o seu pedido. É através da mensagem do Evangelho que as pessoas precisam viver. E é por meio dessa mensagem do Evangelho, dessa palavra pregada, que as pessoas serão libertadas de acreditar nas mentiras que estão por aí. Paulo fala de um tempo onde pessoas não suportarão essa doutrina. Ela será insuportável. Elas serão duras. Elas não desejam o ensino de Deus que instrui, que corrige, que repreende, que educa. Porque muito pelo contrário, essas pessoas sentirão coceira nos ouvidos. Você já parou para pensar na prática dessa expressão? Coceira nos ouvidos. Nossos ouvidos são projetados para deixar o som entrar, para deixar a voz de Deus entrar no nosso coração e transformar o nosso coração por dentro. Mas virá uma época em que as pessoas dirão: não, nós queremos cócegas, nós queremos um leve toque, um arranhão, por favor, mas não me venha com palavras duras, com palavras desafiadoras. O que nós queremos é só uma coceira. E todas as vezes que eu lembro esse trecho, eu me lembro do nosso Pug, que deitava no chão, num momento de descanso no seu dia, e coçava suas orelhinhas, e então demonstrava um semblante de prazer inigualável, que eu não imitarei aqui, por sua misericórdia. Mas é isso que eu imagino, palavras que trazem para a gente um som agradável, e que nos seduzem, e nos trazem a querer coisas que nós queremos. São palavras que agradam o nosso ego, que nos levam a desejar aquilo que nós já desejamos. Eu fico imaginando como seria acumular mestres para si mesmos, professores para si mesmos, há 2000 anos atrás. Pessoas que falariam coisas gostosinhas no ouvido. Talvez tenha a ver com aquilo que nós vimos no capítulo 2 de Paulo, dizendo que pessoas se infiltrariam nas casas e reuniriam pessoas frágeis, e então pessoas se reuniriam através dessas verdades e ouviriam e as aprenderiam. Talvez há 100 anos atrás, criar mestres para si mesmos talvez fosse comprar alguns livros ou assinar algumas revistas. Agora, hoje em dia, como é que nós acumulamos mestres para nós mesmos? Pessoas que coçam os nossos ouvidos, mestres que coçam os nossos ouvidos, e que assim nos ensinam os nossos próprios desejos, em vez de nos preencher com a palavra boa e às vezes desconfortável de Deus. Talvez isso aconteça com aqueles que você decide seguir no Instagram. Talvez isso aconteça nos canais que você tem se inscrito no YouTube. Talvez nos livros que você lê no Kindle. Talvez no audiobook que você ouve enquanto dirige ou se exercita. Talvez sejam esses mestres que nós estamos escolhendo para nos causar coceira nos ouvidos. Irmãos e irmãs, quem são as pessoas que estão falando nos seus ouvidos? Se você fizer uma varredura no seu feed, nos seus podcasts, no seu streaming, quais mestres que você tem acumulado para si mesmo e qual tem sido o efeito dessas coisas ao longo do tempo? Não pense que essas coisas não estão nos ensinando, porque elas estão.
elas estão nos dizendo, moldado a nossa mente, ensinando valores, ensinando desejos, ensinando verdades, ensinando o que é uma vida boa, o que esperar da vida. Isso de maneira nenhuma significa excluir o entretenimento. E de que o entretenimento não é bom, saudável. Que você vai passar na frente de uma televisão, fazer como uma pessoa que eu conheci e colocar a mão no rosto para que você não possa ser contaminado por aquilo. Não, não é isso, mas essas coisas podem servir para o nosso bem, para o nosso descanso, para a nossa diversão, para o nosso entretenimento. Não se trata de desligar ou ligar, mas de pensar o que isso está ensinando. O que eu estou sendo levado a crer, desejar e a fazer por esses mestres que estão coçando o meu ouvido. A questão maior é o que efeito esses mestres têm causado no meu coração, na minha família, na minha casa. O que esses mestres têm me ensinado a pensar sobre a vida. Você já se pegou desejando que aquele romance proibido dos seus seriados desse certo? Que finalmente aquele coitado abandonasse o seu marido e a sua esposa pelo qual ele está sendo maltratado durante tanto tempo? Você desejando que o protagonista finalmente fique com o seu amante? Ou torcendo para que aquele professor de ensino médio que passa a traficar drogas não seja descoberto pela polícia? E continue produzindo aquilo que ele faz, e chega no final, onde ele morre, você fala, não, eu torci para que ele se desse tão bem. Breaking Bad é muito bom, se você assistir direito. A questão é que essas coisas estão nos ensinando, e daqui a pouco nós estamos tratando ela como uma coisa natural da vida. Como uma coisa normal da vida. Como aquilo que nós devemos esperar da vida. Observe que os versículos 3 a 4 nos mostram inclusive um processo. Paulo fala de pessoas que acharam o ensino saudável insuportável, e então eles acumulam para si mesmos novos professores que se encaixam em suas próprias paixões. E então, olha o final no versículo 4, eles se recusam a dar ouvidos à verdade, e então se voltam para os mitos, para as fábulas, para as coisas que têm aparência de verdade, mas não passam de histórias. O contraste aqui que Paulo tenta estabelecer é entre a verdade e o mito. A recusa do ensino saudável, a falta de ouvir o ensino saudável vai levar a gente a acreditar em bobagens, em mentiras, uma mudança gradual pela qual nós chegamos. Mas há um plano. Há um plano. Como evitar que essa peregrinação aconteça? Como evitar que os nossos ouvidos sejam levados pelo esse engano? E então Paulo encarrega seu discípulo de pregue a palavra. Não desista, não se acomode, pregue essa palavra, torne ela viva, presente na sua casa. Não desista de pregar para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, para seus colegas de trabalho, porque essa é a maneira pela qual você vai evitar que você se deslize em mentiras. E talvez você pense, mas que incongruência é essa? Não faz o menor sentido. Como eu vou pregar a palavra para pessoas que não querem ouvir a palavra? Como eu vou pregar a palavra para pessoas que só querem cócegas nos seus ouvidos? Elas não querem saber da palavra. Elas não querem, elas só querem mitos. E é exatamente por isso que precisamos pregar. Essa má vontade das pessoas de ouvir a voz de Deus não é um empecilho. Ela é o motivo pela qual nós pregamos. Ela é a forma, é aquilo que faz com que nós dizemos e proclamemos e anunciamos continuamente essa palavra de Deus. Essa palavra viva que Hebreus nos lembra. Você lembra Hebreus 4:11? A palavra de Deus é viva. Ela é eficaz, ela é mais afiada que espada de 2 gumes, ela penetra o coração de tal forma que divide alma e espírito, juntas e medulas numa carne, ela inclusive julga os pensamentos e intenções do coração. Ela é mais afiada que a faca tramontina, ela chega e rasga o coração, a cegueira dos nossos olhos e abre contra a nossa própria vontade aquilo que Deus tem para nós.
Nós pregamos a uma geração que não quer ouvir a palavra de Deus, porque essa é a sua única esperança. É a palavra de Deus, aplicada pelo Espírito de Deus, a única esperança de livrar o coração do engano, das mentiras de um mundo mau. Então, diante de Deus e de Cristo Jesus, Timóteo e nós, não cesse de pregar essa palavra na sua casa, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, para o seu familiar não crente. Não desista, porque essa é a única esperança. É só a palavra de Deus que salva e desvia o nosso coração dos enganos e dos falsos mestres do mundo. Então Paulo continua e ampliando para nós a forma pela qual nós devemos pregar essa palavra. Paulo quase nos traça um caminho pelo qual essa palavra deve ser dirigida. Ele vai dizer, pregue a palavra, e vai nos dizer como e quando pregar a palavra. Vai dizer que a pregação da palavra é urgente, e vai nos ensinar que a pregação da palavra é contextual. Ele escreve, voltando um pouco no versículo 2, ele diz, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pregue a palavra, nós já vimos, é o ápice emocional dessa carta. Mas então, o que significa pregar? E o que significa palavra? A palavra aqui, pregar, ela carrega um significado de proclamar, de anunciar, como um arauto vai numa cidade. Antes dos jornais, antes das revistas, antes do Twitter, as notícias vinham pelas cidades na forma de um arauto. Uma pessoa que se encarregava de levar as notícias do rei na rua, talvez tocava um sino, levantava a voz e diziam, ouçam o que o rei tem a dizer para nós. Anunciar e pregar é exatamente isso, é levantar a voz, declarar a notícia, usar o corpo, talvez a vida, com volume e linguagem apropriados para entregar a mensagem do rei que nós representamos. Se pregar é proclamar, é anunciar, o que é então a palavra. E ao longo dessa carta nós temos visto que a palavra de Deus, inspirada de Deus, ela aponta para Cristo. A mensagem sobre Jesus, sua vida, sua morte, sua ressurreição e as implicações para nós. Em outras palavras, quando nós pregamos a palavra, nós procuramos entender o que o Evangelho tem a nos dizer sobre o mundo. E aí você está agora pensando, muito bem, entendido. Vou chegar em casa, abro a Bíblia, leio o versículo do dia, fecho a Bíblia, trabalho feito, bora para o que realmente interessa, não é? Ou então você vai sair decorando versículos específicos, versículos-chave para momentos-chave na vida. Então, quando alguém passar por algum sofrimento, só você dizer, fique tranquilo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a pessoa vai dizer, mas eu bati o carro, eu quebrei o dedinho, rompi o ligamento do menor osso que eu tenho na vida. E então, alguém dirá, fique tranquilo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou talvez quando você pedir para o seu marido para tirar o lixo da casa, ele vai dizer, amor, a Bíblia diz em Salmos 46:10, aquietar-se e sabei que o Senhor é Deus. Eu estou agora cumprindo, eu estou me aquietando. E se você é uma esposa sábia, você dirá, amor, não tem problema, eu acabei de me lembrar de 2 Tessalonicenses 3:10, que diz, se alguém não quiser trabalhar, não pode comer. Estamos aqui pregando a palavra um ao outro. Pregar a palavra não significa usar versículos sem critério, ou nem mesmo usá-los como desculpa para fazer a evangelização de qualquer jeito. Então Paulo nos dá 2 características da pregação da palavra, relacionada ao como e ao quando. Ele diz, esteja preparado a tempo e fora de tempo. E aqui ele quer que nós estejamos prontos, preparados, disponíveis para usar as diversas oportunidades que nós temos no nosso dia, na nossa vida, para proclamar a palavra de Deus em situações onde nós estamos. Em tempo e fora de tempo não é uma liberdade para grosseria, mas é um apelo contra a preguiça.
Ele está dizendo, esteja atento na sua casa, esteja disposto na sua vida, perceba a oportunidade de ministrar essa palavra. Mas então ele nos diz como? Paulo diz, repreenda, corrija e exorte com toda a paciência e doutrina. Isso nos ajuda a entender que a palavra de Deus é útil para falar a pessoas diferentes, em situações diferentes, com formas diferentes. Há momentos onde a palavra de Deus é necessária para repreender, como nós vimos na semana passada, como uma placa dizendo, não vá por aqui de jeito nenhum. E você não repreende pessoas dizendo assim, filhinho, eu sei que você só tem 3 anos, mas você poderia largar a faquinha de churrasco do papai? Você repreende, você diz, solta essa faca, sua vida está em perigo, não vá por aí. Mas a palavra de Deus, ela também corrige. E corrigir nos mostra que há momentos onde nós vamos ter diálogo. Ele será pedagógico, ele vai ser feito na forma de ensino. Enquanto repreender envolve um aspecto mais confrontativo, corrigir parece um tom mais educativo aqui. Mas há também momentos onde pessoas vão precisar de exortação, de encorajamento, de incentivo. Uma palavra que significa muitas vezes estar do lado de alguém, para confortar. Eu acho interessante que João Calvino diz que os pregadores precisam de 2 vozes, uma para corrigir, outra para encorajar. Uma para doer, outra para inspirar. E eu acho essa frase muito interessante porque é assim. Não há nada pior do que nós usarmos a palavra de Deus como um peso para aqueles que já estão sobrecarregados. Ou não há nada pior do que usarmos o conforto da palavra de Deus para aqueles que precisam de repreensão. E então Paulo nos lembra, faça isso pacientemente, com toda paciência e ensino, ensinando. Lembra onde nós vimos Paulo usar essas 2 palavras juntas outra vez? Nós vimos em 2 Timóteo, capítulo 2, ele escrevendo ao servo do Senhor, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Ele deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Uma das minhas passagens preferidas é quando em João 11, Jesus fica sabendo que seu amigo Lázaro estava morto já há 4 dias. E é interessante que essa passagem nos mostra que muitos amigos judeus estavam indo até a casa de Marta e Maria, suas irmãs, para confortá-las. Afinal de contas, o seu amado irmão havia morrido. E então, de alguma maneira, o texto nos apresenta Jesus, agora entrando em cena e confortando aquelas mulheres diante da situação onde elas vivem. E se você parar para olhar bem, você vai ver que Marta chega primeiro para Jesus e diz, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E então Jesus corrige Marta. Jesus ensina ela sobre uma visão ainda turva que ela tinha da ressurreição. Jesus diz para ela, calma, seu irmão não está morto, ele dorme. Então, não, Jesus, eu sei que um dia nós vamos ressuscitar. E Jesus diz, não. Marta, você não está entendendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele pacientemente corrige até aquela mulher. Mas você lembra como o texto continua? É a vez de Maria vir até Jesus. E Maria faz a mesma pergunta. Maria diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que Jesus faz? Jesus se perturba no espírito. Jesus chora. Ele chora. Diante da morte, do impacto da morte, da dor da morte no coração das pessoas, o próprio Deus em carne chora com seus filhos.
chora com aqueles que trouxeram a morte para o mundo. E a pergunta é, em qual dos dois casos a palavra foi pregada? Em ambos. Jesus usa a palavra para corrigir um pensamento errado. Mas Jesus usa a palavra de Deus como a própria palavra de Deus, que Ele era a palavra de Deus encarnada. Ele usa para demonstrar o amor genuíno e compartilhar da dor daquelas pessoas. De tal forma, de maneira tão profunda, que aqueles judeus que estavam tentando confortar aquelas mulheres dizem no final: vejam como Ele o amava. Eu sei que você queria que houvesse um botão na cabeça das pessoas que você tem pregado a palavra de Deus. Que ele simplesmente, sendo apertado, abrisse as portas da percepção e as pessoas disseram: ah, entendi. Agora eu entendi o que você quer me dizer. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos nos lembrar que pregar a palavra de Deus é usar todas as oportunidades que temos para isso. Mas também reconhecer que o Senhor nos chama para estarmos preparados, prontos em tempo e fora de tempo, para aproveitar as oportunidades que nós temos incansavelmente de ajudar outras pessoas a livrá-las das mentiras do meio da verdade. E nesse movimento encontraremos pessoas que precisam de repreensão. Mas nós encontraremos outros que precisam de argumentos. E outras vezes nós iremos amar aqueles que estão do nosso lado. Não desista de pregar a palavra para aqueles que não estão te ouvindo. Eu sei o quanto você os ama. Eu sei o quanto você queria que eles finalmente se rendessem ao pé da cruz. Ou que eles entendessem o engano do pecado em que eles estão vivendo. Não desista. Não entregue os pontos. Pregue a palavra. Pregamos essa palavra porque ela é a nossa missão. Ela molda as nossas expectativas de vida. E então Paulo termina dizendo, a partir do versículo 5: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Alguém já disse que é impossível terminarmos de ler 2 Timóteo sem lágrimas nos olhos, e é assim para mim, todas as vezes que eu chego e me deparo com esse texto. Porque se tem alguém que cumpriu todas essas coisas que nós vimos Paulo exigindo do seu próprio discípulo, foi o próprio Paulo. A sua vida foi dedicada para pregar, mesmo quando as pessoas não queriam ouvir. Ele pregou a palavra a todo momento, foi manso quando preciso, foi duro e repreendeu quando necessário. Mas havia um último motivo pela qual esse gigantesco apelo ocorre. Paulo estava morrendo. E aqui nós ficamos sabendo pela primeira vez que ele tem a consciência de que o seu ministério está nos últimos dias e que a prisão onde ele está agora resultará em morte. De alguma forma, ele sabe que não vai sair vivo, provavelmente, daquele lugar. Como termina a vida de alguém que se dedica a pregar a palavra? Qual é o capítulo final, a retrospectiva de final de ano? O que ele sente nessa hora? Que avaliação se faz da vida? Bom, se esse veterano fosse examinado pelas lentes da teologia da prosperidade, ele seria um fracasso. Veja, o maior pregador, o maior missionário, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, está jogado em uma masmorra, pobre, cheio de cicatrizes, abandonado no corredor da morte. O grande apóstolo dos gentios está sozinho num calabouço romano, sem dinheiro, sem amigos, sem roupas para enfrentar o inverno, sofrendo as mais humilhantes das privações. Como ele se sente?
Como ele avalia seu passado, seu presente, o seu futuro? Qual foi o resultado de dar a sua vida pelo Evangelho? Paulo reconhece que não é por Roma que ele está morrendo, porque ele nunca viveu por ela. Ele está consciente de estar fazendo aquilo que ele fez por boa parte da sua vida. Ele entrega a sua vida como uma oferta derramada sobre o altar. Ele reconhece que não é César que está o matando. Ele entrega a sua vida a Jesus Cristo como um sacrifício vivo, que ele mesmo mencionou. E por isso sua morte não tem tons de luto, não tem tons de tristeza. Seus momentos finais não têm cheiro de velório, mas de vida. É como se Paulo estivesse dizendo para o seu discípulo: Timóteo, não pense que eu estou derrotado, porque minha vida valeu a pena. E então ele usa esse termo partida no versículo 6, que é uma bela palavra com vários significados, e alguns deles é alguém que levanta a âncora de um navio e parte em direção a um novo destino. Para Paulo, morrer é ser liberto do mundo e se encontrar na eternidade. Ele olha para a sua vida, voltando a exemplos e modelos que ele mesmo já exigiu do seu próprio discípulo. Ele disse: eu combati o bom combate, eu fui o soldado que não se envolveu com as banalidades da vida, eu terminei a corrida, eu fui um atleta que correu com as normas que foram estabelecidas, eu guardei o coração e agora há um prêmio final me esperando. Paulo sabe que essa coroa que o aguarda não é de folhas, não é de prata, não é de ouro, como que os vencedores gregos conquistavam nas suas disputas. É a coroa da justiça, entregue pelo próprio Cristo. Paulo diz: eu guardei a fé, eu abracei a esse Cristo como centro da minha vida, e hoje eu olho para trás e valeu a pena. Valeu a pena. É como se Paulo ecoasse, sussurrando nos nossos ouvidos agora, por meio do Espírito, dizendo para nós: sabe, eu sei que você tem passado tempos difíceis aí agora. Eu sei que você tem medo de às vezes defender a sua fé e de dar a sua vida por ela. Eu sei que às vezes você se sente fraco, incapaz, triste, impotente diante das situações da vida, mas lembre-se, olhe para a cruz, ela está vazia. Jesus suportou todas as coisas para que você tivesse um novo acesso ao Pai, você está perdoado. E não somente isso, mas agora Ele sopra o seu espírito para que você viva e ouça a sua voz. Então agora vivam, preguem esse evangelho, sofram por ele se necessário, porque eu cumpri meu ministério. E agora, quando eu estou à porta da morte, eu quero que vocês saibam aquilo que eu já sei. Valeu a pena. Porque a recompensa que me aguarda é maior do que qualquer outra coisa. A coroa do vencedor que está prestes a ser colocada na minha cabeça, valeu toda a disciplina, todo o sofrimento. E então, Timóteo e vocês que agora em 2024 estão lendo essa carta, suportem o sofrimento, cumpram o ministério que Deus tem dado a cada um de vocês, porque essa coroa que está reservada para mim, ela não é só minha. Essa coroa que eu vou receber daqui a alguns dias, onde a minha cabeça será cortada, ela não está reservada para mim, mas ela está reservada para todos que amam a vinda de Jesus. Ela é sua. O tempo de Paulo estava terminando e agora era a vez de Timóteo se levantar para pregar a palavra. E é a nossa também. É a nossa vez de se levantar para pregar o Evangelho a quem não conhece.
de ajudar outras pessoas a ouvirem a voz de Deus em suas vidas, de abri-la no silêncio do nosso quarto, no silêncio do nosso coração e aplicá-la a nós mesmos, de abrir esse livro com seu esposo, com sua esposa e pregarmos uns aos outros, de fazer com que esse livro seja o assunto central da sua casa, a ensinar aos seus filhos que o centro da nossa vida não é a televisão, mas é a palavra de Deus. A anunciar esse evangelho com bondade, amor e paciência, a relembrarmos irmãos da igreja, seja pela correção, pela repreensão e pelo conforto e pelo consolo. E eu sei que você tem uma agenda cheia, e aí você chega cansado em casa, e que a timidez e a insegurança são problemas para você, são para mim também, foram para Timóteo também. Mas se há algo pela qual nós aprendemos com esse homem de Deus à beira da sua morte, é que nós não podemos desviar os nossos olhos para aquilo que faz a vida valer a pena. Porque estaremos diante do justo juízo um dia. E nós vamos perceber que todo valor, todo dinheiro, toda posse, todo prazer que nós buscamos eram vapor, vaidade. Não tinham valor algum. E então nós perdemos oportunidades de trazer às pessoas aquilo que elas mais precisam, a voz de Deus. E de alguma forma querer cantar uma música bastante conhecida. Já ouviu aquela música Epitáfio? Aquela banda famosa? Devia ter amado mais, devia ter chorado mais, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Eu não sei como quem consegue ouvir essa música e permanecer igual depois dela. Não dá. Não dá para cantar ela sorrindo. Né? Devia ter amado mais. Não, percebeu que a gente está cantando? É alguém que está chegando no final da vida, olhando para trás e dizendo: eu perdi. Eu não fiz a vida valer a pena. Tudo que eu investi foi vapor. Então Paulo agora surge para nós como um exemplo de alguém que diz: se você quer fazer a vida valer a pena, viva para Jesus. Viva sob essa expectativa de Jesus. E se você amar esse Jesus como o centro da sua vida, como a coisa mais importante da sua vida, isso vai levar você a amar outros. E então você vai viver plantando sementes que vão gerar frutos para toda a eternidade. Quem levou você a Cristo? Quem foi a pessoa que um dia se sentou do seu lado e abriu para você essa palavra? E trouxe para você a mensagem de salvação que nós temos pela fé em Cristo Jesus? Talvez essa pessoa, como Paulo, já esteja no final da carreira. Talvez ela já esteja com o Senhor, já tenha recebido a coroa que aguarda a todos que anseiam a vinda de Cristo. Talvez sejam seus pais que fizeram tudo possível para isso, ou talvez você não tenha crescido num lar cristão. Qualquer que seja o seu caso, agora é sua vez. É minha vez. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, Timóteo, Eduardo, João, Maria, Pedro, todo homem, toda mulher aqui reunida nessa manhã, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Porque a nossa expectativa não é nos prazeres do mundo. É na coroa final que nos aguarda. E essa perspectiva de Cristo, do final das nossas vidas, faz a vida valer a pena. Ela altera como nós vivemos a nossa vida hoje. Ao olharmos para o chamado de Paulo solene, nós encontramos o apelo de Deus para cada um de nós, para que o amor de Cristo, o amor por Cristo, ocupe o lugar que é seu devido em nossas vidas. O centro, o maior valor, o maior desejo, a maior dedicação,
O amor a Cristo é esse Cristo que nos salvou. O convite do Senhor para que nós pregamos a sua palavra é um convite gracioso daquele que derramou o seu próprio sangue para que hoje nós tivéssemos perfeita comunhão por Ele. Pregar a palavra é compartilhar a vida que nós recebemos em Cristo Jesus. E Ele não nos deixa sozinhos nessa tarefa. Muito pelo contrário, Ele sopra o Espírito em nós e fez morada no nosso coração para nos capacitar a fazer aquilo que Ele nos chama para fazer. Pregar a palavra não é um acessório na nossa caminhada de fé. É o ponto alto e a tarefa mais nobre que o Senhor confiou a todos aqueles que amam a sua vinda. Então, quando você lidar com dificuldades em casa, nas dificuldades diárias com os nossos filhos, diante de um cônjuge estressado, lembre-se, pregue a palavra. Repreenda, mas corrija, exorte com toda paciência. Reserve um tempo para conversas significativas na sua casa. Use experiências e desafios do dia para lembrar como a palavra de Deus e o Evangelho nos molda, nos ensina a pensar diferente sobre a vida. Talvez no ambiente de trabalho possa ser difícil encontrar um momento para falar com pessoas sobre Jesus, mas você pode cumprir sendo um chamado de integridade e bondade, e sempre que oportunidades surgirem, ofereça apoio, ofereça a palavra de Deus. Mas não ofereça promessas. Ore. Convide para um tempo juntos. Mostre sua fé e demonstre como a sua relação com Deus se traduz em amor, em preocupação genuína e material com as pessoas que estão ao nosso redor. Meu irmão, minha irmã, que sejamos capazes de amar a Cristo a tal ponto que entendamos que amar a sua vinda, olhar a sua vinda, desejar a sua vinda, o momento onde nós nos encontraremos com Ele, nos leva a anunciar e pregar a palavra que um dia nós recebemos. A diminuir a nossa atenção com as coisas do mundo e olhar para aquilo que realmente vale a pena. Porque essa é a nossa expectativa fiel e maior, de um dia poder ver aquele que amamos, poder chegar ao encontro pessoal dele, perceber mãos furadas de pregos se estendendo a cada um de nós e ouvindo da sua boca: servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. Naquele dia não haverão mais posses, não haverão mais prazeres, não haverão mais poder. Naquele dia nós olharemos para trás e a única coisa que passará pela nossa cabeça é: valeu a pena. Valeu toda a pena se envergonhar por esse Evangelho. Valeu a pena sofrer por esse Evangelho. Valeu a pena perseverar e pregar a palavra. Valeu a pena, e como valeu a pena. Vamos orar. Deus, eu te louvo. Eu te louvo, Senhor, porque a Tua palavra um dia entrou no nosso coração e ela nos abriu os nossos olhos, nos mudou, ó Deus, valores que nós tínhamos, preocupações que nós tínhamos, desejos que nós tínhamos, de futilidades da vida. E o Senhor nos mostrou o Senhor mesmo, a palavra encarnada, o Logos de Deus, o Cristo que morreu no nosso lugar e que nos deu vida. Deus, nessa manhã que nós sejamos moldados e sejamos transformados, talvez como nunca antes, por um amor total e completo por Ti. Senhor, e que esse amor nos leve a pregar a palavra. Senhor, por meio do Teu Espírito, nos capacite a encontrar momentos no nosso dia, na nossa vida, nas nossas dificuldades, com a nossa família, em casa, no trabalho, na igreja, de pronunciar, ó Deus, as palavras de vida que nós temos em Ti.
a pronunciar, ó Deus, a palavra inspirada pelo Senhor, soprada pelo Senhor, que nos livra do engano do mundo e nos vivifica, nos corrige, às vezes duramente, mas nos alimenta. Uma palavra que às vezes machuca o nosso orgulho, desvia os prazeres a qual nós estávamos tão apegados, mas que nos leva à vida verdadeira. Senhor, faz de mim, faz de cada irmão aqui hoje, pregadores da palavra, pessoas que testemunham, pessoas que o conhecem de maneira íntima e pessoal, e que agora, Senhor, com toda paciência e perseverança, pregam o Teu Evangelho. Senhor, alguns de nós temos feito isso por muito tempo. Senhor, alguns de nós temos pessoas na nossa casa que não Te ouviram. Tem pessoas que amamos, ó Deus, que parecem não dar ouvidos à Tua palavra. Ó Deus, então eu peço agora especificamente por estes que ainda não conhecem Teu Evangelho. Senhor, e eu coloco a vida deles no Teu altar, Te pedindo duas coisas, Senhor. A primeira é que faça aquilo que só Sua palavra pode fazer. Senhor, sopra o Teu Espírito no coração deles, para que esse coração de pedra seja transformado em coração de carne, e essas pessoas, de uma vez por todas, reconheçam a Tua beleza e a Tua verdade e decidam caminhar por Ti, entregar a vida que o Senhor oferece e viver eternamente ao Teu lado. Senhor, faça isso no Teu tempo, faça isso de acordo com Tua vontade, com Teu poder. Mas Deus, o meu segundo pedido é que a nós, que já Te conhecemos, nos dê vitalidade, nos dê sabedoria, nos dê amor por essas pessoas. Senhor, nos ensine o momento de corrigir, o momento de repreender, o momento de consolar. Mas Senhor, acima de todas essas coisas, Senhor, nos dê perseverança. Senhor, nós já pensamos em desistir, o Senhor sabe. Senhor, nós já achamos que não tem mais jeito, o Senhor sabe. Deus, reanima o nosso ânimo, reanima, Senhor, a nossa vontade. Acima de tudo, reanima a nossa fé no poder de o Senhor fazer milagres que só o Senhor pode fazer. É em nome do Teu Filho, a prova viva do Teu poder soberano, ressuscitado da morte, que vive agora à Tua direita e que um dia virá nos buscar, é em nome dEle, desse poder infinito que eu oro. Amém e amém.